Boa tarde, leitores e amigos do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui com mais uma live da nossa quarentena do bem. Hoje eu vou falar com a advogada Elaine Félix França, que ela é especialista em direito de família. Ela vai conversar com a gente sobre as mudanças que foram impostas as mudanças que estão acontecendo nessa quarentena, impostas pelo novo coronavírus, né? O que isso mudou a vida dos casais separados em relação aos seus filhos? E também vamos conversar sobre os outros assuntos e o espaço está aberto para perguntas que de repente a gente possa vir a elucidar algumas questões que vocês têm em mente, tá? Eu vou aqui procurar a Elaine, se ela já chegou. A Muri já chegou. Muriel, você vai ser minha ajudante, hein? Elaine, vamos ver se a Elaine já chegou. Deixa eu procurar ela aqui. Ela ainda não chegou. Mas vamos conversar sobre, de repente, pais que de repente moram em outra cidade, que de repente não possam visitar os filhos, algumas questões de pensões alimentícias. Eu já recebi, quando eu enviei o convite na minha lista, eu recebi também algumas questões, né? Opa, a Helene chegou, deixa eu pegar ela aqui. A Helene está chegando. Helene, peraí, deixa ela chegar. Oi, Amanda. Tá bom, Amandinha? Tô com saudade de você, amiga. Oi, Oi, Elá! Tá meu. dando para me ver? Você tá um pouquinho baixa. Se você puder ficar um pouquinho mais alta, a gente vê seu rostinho melhor. Peraí, só um minutinho. Tá bom. Vamos. O som tá Tá bom ok? agora? Ah, Melhorou? ainda você tá lá embaixo. Dá para você chegar mais Não, pertinho? peraí, Chega mais pertinho do celular, por favor. peraí. Melhorou? Agora tá ótimo. O som tá bom? Você tá me ouvindo bem? Tô ótimo. Perfeitamente? Então tá joia. Eu estava falando aqui, Olá! isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito você ter aceito o convite, né, para participar comigo dessa live, porque agora, nesse período meio conturbado, existem muitas questões do que fazer e do que não fazer em relação a pais separados e filhos, e é toda uma questão assim bastante delicada, né, digamos assim, porque é um aspecto jurídico, bom senso e emocional também, né? Com certeza. É Mas é bem, uma... bem assim, né? E eu quero então agradecer e quero que você se apresente um pouquinho para os nossos, para o pessoal que está aqui com a gente nesse bate-papo, né? E eu já deixei aberto se alguém quiser fazer alguma questão e a gente puder responder, né? Eu já deixei à Então, vontade tá para bom. isso, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Meu nome é Elaine, eu sou advogada já há 13 anos e milito muito na área, especialmente falando na área de família mesmo, né? Na parte de direito da criança e do adolescente, e gosto muito dessa área em particular. E com essa pandemia que está nos assolando, é um tema muito recorrente, muitos clientes estão sem saber o que fazer, né, com relação a tudo isso, e vamos conversar e tirar as dúvidas aí de todo mundo a respeito disso. E me diga uma coisa, no seu escritório, hoje você não está atendendo em loco, você está fazendo home, né? Isso. Está em casa também, Fique em como casa, todos nós. fique em casa. Fica em casa, né? Fique em E me diga uma coisa, qual é a queixa mais frequente que você recebe em relação a... Vamos assim, por partes, para a gente não deixar muito enroladas as questões, né? Em relação à guarda compartilhada, por exemplo, certo. houve um consenso, o juiz determinou alguma coisa, o pai vai lá, pega no final de semana, tal, leva para casa dele, etc, etc, e tal, ou o contrário, né, porque também tem pai que ele tem a guarda, e agora no fique em casa, como é que faz? Como é que faz? Então,
A gente, é muito importante a gente fazer a distinção, primeiramente, do conceito de guarda compartilhada e Uhum. guarda alternada. É muito Tá. Qual a comum a diferença? guarda. Então, a guarda compartilhada é aquela guarda que acontece, é exercida por ambos os genitores com relação a algumas situações específicas da criança. Hum. Como que eu posso te falar? Com relação à escola em que a criança vai estudar. Então, assim, todas as decisões relativas ao menor, elas têm que ser tomadas em conjunto. Mas isso Sim. não quer dizer necessariamente que a criança tenha que residir na casa de ambos, Entendi. ok? Essa é a Seriam as decisões que de repente vão assim, que faz parte da criança e que de repente os dois têm que isso. saber, os dois falam, Isso, não, todas as eu aceito, decisões né? são tomadas em conjunto, Tá. diferente da guarda unilateral, em que as decisões são tomadas pelo guardião da criança, né? Uhum. Pela Ou o mãe, pai ou a mãe. ou o pai ou a mãe. E assim, as pessoas fazem muito essa confusão. O que é guarda compartilhada e o que é guarda. Agora, guarda alternada é aquela guarda em que a criança ela mora na casa do pai e na casa da mãe, certo? Então fica lá determinado. A criança vai ficar tantos dias da semana com o pai, tantos dias da semana com a mãe, Uhum. ok? Tanto na guarda compartilhada, né, que na guarda compartilhada presume-se que, embora as decisões sejam tomadas em consenso, a criança vai residir somente em uma casa e ela vai Uhum. ter as visitas regulamentadas lá na forma em que foi estipulado no momento da audiência lá de regulamentação de visita. Então, vamos dar um exemplo que a criança tem que ficar com o genitor, né, de O 15 em pai. 15 dias, O pai com o pai, por exemplo. de 15 em 15 dias, mas assim, durante 15 dias, é isso? Não, na guarda Ah, compartilhada o que é mais comum. É muito raro a guarda alternada, que é hum. essa guarda em que a criança reside com o pai tantos dias e com a mãe. Por quê? Porque a guarda alternada presume-se que os pais têm que ter um bom relacionamento, tem que ter, né? E não é o que acontece na grande maioria dos casos, porque a separação acaba sendo um pouco Dolorosa. turbulenta, Dolorosa, né, vai, digamos. dolorosa. E aí é assim, é muito raro casos de guarda alternada em que a criança reside na casa do pai e na casa da mãe. A É que tem grande problema de maioria escola também, né? Porque de repente às também vezes mora longe, aí fica mora meio longe. complicada a parte de logística da criança, né? Exato. Então, assim, tem uma série de requisitos. Os pais têm que se dar bem, têm que morar na mesma cidade, enfim, porque a rotina da criança não pode ser alterada de forma Uhum, nenhuma. Então, assim, a guarda alternada é uma coisa que é incomum. O mais comum é guarda compartilhada e a guarda uhum. unilateral, que é a grande maioria das pessoas é dessa forma. Então, dessa forma, o que acontece? A criança fica lá, geralmente com a mãe, e tem lá os dias estipulados para visitação. E aí, o que acontece? Com essa pandemia, com tudo que está A acontecendo, quarentena, é, né? com a quarentena, com o fique em casa, né? Essa dinâmica de o papai me pega na escolinha uma vez por semana e aos finais de semana, ela involuntariamente acaba sofrendo alteração, Uhum. né? E aí a pergunta mais comum que eu venho recebendo é: e agora? Eu deixo ele ir na visita? Ele, né? É. Eu não deixo. E aí essa é uma questão que vem sendo levantada com muita frequência, Uhum. né? E aí o que acontece? Inclusive eu já havia falado isso, né, na reportagem que eu fiz aí para o Isso. jornal. Inclusive, a reportagem que saiu no Jornal A Semana, ela me motivou, né, devido a algumas questões que eu recebi e tudo mais, ela me motivou a te chamar, te convidar para a gente falar de uma maneira assim, um pouquinho mais aberta, abrir espaço também para quem queira perguntar, né? Então, e aí o que acontece? O que eu tenho orientado para os meus clientes? Num primeiro momento, vamos pensar sempre no bem-estar da criança, né? Sim. Essa é a finalidade dos pais e é o que determina a própria Constituição Federal, que é o dever dos pais zelar, né? Pela criança, pela saúde, pelo bem-estar. Então, assim, num primeiro momento.
deixar de fazer as visitas, né? É Uhum. doloroso? É doloroso, mas infelizmente hoje a gente tem que se readequar a essa nova realidade que a gente está vivendo, não é mesmo? E assim, procurar matar a saudade com outros meios, pela uma videochamada, pelo telefone, priorizar esses meios virtuais do que o contato físico para evitar a proliferação da doença. Sem dúvida, Uhum. é a decisão mais acertada. Porém, nem todos aceitam assim, né? Essa orientação, acaba vindo a saudade, o pai quer ter contato, a mãe também tá com saudade, quer ver, mas Deu uma caidinha aqui, vamos ver se a gente recupera a nossa conexão. Eu acho que caiu, agora você voltou, voltei, voltou. tá tudo bem? Tá tudo bem, Então assim, tudo bem. o recomendado é pensar, deixar, né, que eu costumo falar, geralmente, por essa questão da separação, a grande maioria dos casos acaba tendo uma separação um pouco conturbada e acaba existindo essa animosidade entre os genitores, né, que até acaba se tornando uma briga até mesmo de ego. Ah, não, mas eu preciso ver porque eu sou pai, eu faço questão. E aí, o que eu costumo falar? Agora não é momento para briga de ego, é momento para se pensar no bem-estar da criança que precisa dos cuidados. Então, deixa o ego um pouquinho de lado, pensa no bem-estar da criança e resguarda a saúde da criança sempre em primeiro lugar, Então, certo? quando eu convidei algumas pessoas para assistir a sua live, a minha entrevista com você, eu recebi uma questão. Eu não sei se a pessoa está presente, eu não vou falar o nome, né? Que ela fala assim, que o ex-marido dela mora em Sorocaba e ela mora com 2 filhos, um de 12 anos e outro de 16. São um é adolescente, outro é pré-adolescente, são adolescentes, né? E a mãe mora com eles e ela tem 75 anos. Ou seja, está no grupo de risco. Então ela fala, meus Sim, filhos vêm pai aos finais de semana, mas eu não estou querendo deixar eles irem desde que começou a quarentena. Ela pensa no bem-estar dos filhos, mas principalmente no da mãe dela, porque vai até o pai, diz que o pai tem uma namorada, e de repente a namorada não sabe se de repente ela se cuida o tanto que ela se cuida também, né? E o ex não quer entender e falou que se ela não ceder, ele não vai depositar a pensão porque ela não está cumprindo a parte dela jurídica. E aí, como é que aí está nesse caso de uma separação mal resolvida em que o bom senso não prevalece, né? E com aí, certeza. essa questão que eu queria te falar, que está aqui na minha pautinha, né? Como é que a gente faz para conciliar o legal, o jurídico, do bom senso daquilo que a gente está vivendo, que a mídia joga na cara da gente todo santo dia, né? E aí, o que fazer nesse caso? O que fazermos nesse caso? Primeiramente, o pai deveria ter o tato, né? Mas não tem. Ter, Eu já mas vi não que ele é tem. ignorante. Né? Não tem. Tomara que ele não De, está vendo de, aqui. isso, tomara que ele não esteja assistindo. Ele Porque mora em o que acontece? Sorocaba. Mora em Sorocaba. Porque assim, você veja, condicionar uma questão tão séria como essa, né? Uma Uhum. questão de uma doença altamente transmissível que não tem cura, com o pagamento da pensão, é uma É coisa cruel. totalmente cruel. É É cruel. uma coisa totalmente descabida e a ele não assiste nenhum tipo de direito. Porque assim, alimentos é uma coisa. Regulamentação de visitas e guarda é outra coisa totalmente Não distinta. está dentro do mesmo pacote. Não é tudo, não, exatamente. Entendeu? Inclusive, juridicamente falando, existe uma lei específica que trata os alimentos, ok? E é uma legislação que a gente chama especial. Então, é outro tipo de coisa. Não tem como misturar. Ah, mas você não deixa condicionar o Entendi. pagamento da pensão com a visitação. Agora, sim, ela tem todo o direito de proibir essa visita, tendo Uhum, todos esses argumentos que você trouxe para mim, tendo em uhum. vista que as crianças residem com uma pessoa idosa, que está no grupo de risco. Então, assim,
A A atitude adolescência não dela, consegue segurar em casa, né? Então, de repente, vai saber como eles vão lidar com o pai, né? A preocupação dela é essa, né? exato, mas assim, veja que se ela permitir que essa visita se realize, as consequências que isso pode acarretar, né? A criança Uhum, pode acabar se contaminando, pode contaminar a avó. Então, assim, uhum. mas, como você falou, não tem conversa, não tem. Ela pode proibir sim. E Mas, ele, por exemplo, nessa época que a gente está vivendo agora, é, é, todo digamos, o aparato jurídico está fechado, não está? então, o que que acontece? E aí? O Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, ele está funcionando de forma remota. Então, assim, os processos continuam tramitando, os servidores do Tribunal de Justiça estão trabalhando em sistema de home office, porém os prazos estão suspensos. Mas abre-se uma exceção no tocante aos processos urgentes. Uhum. Entendeu? E aí o que que acontece? Com relação a processos urgentes, exemplo, uma busca e apreensão de menor. Existe juízes que estão trabalhando em sistema de plantão para esses casos urgentes específicos. E Aham. nesse caso, no caso ela pode recusar, né, que a visita se faça, e ele, se ele se sentir incomodado, ao contrário do que ele acha, ele não pode ir lá e suspender o pagamento dos alimentos, mas sim buscar um advogado para ingressar com a ação com uma medida liminar, no sentido de tentar ver os filhos. Eu acho muito pouco provável Que que ganhe, algum né? juiz conceda essa tutela de urgência para que ele consiga realizar as visitas, tendo em vista toda essa situação que você expôs. Sim. Né? Porque, como eu disse, o Poder Judiciário sempre vai priorizar o bem-estar da criança, Sim. e nesse caso específico, do seio da família também. Então, assim, permitir só porque ele quer e colocar todo mundo em risco não é legal. Então, ele pode sim, né, se ele se sentir lesado, procurar um Procurar o direito advogado dele. e procurar os direitos dele. E Isso, aí, se o só juiz entender que ele pode fazer a visita mesmo diante de todo esse cenário, aí ele consegue ver os filhos. mas isso independe dele pagar a pensão ou não. Independe. Isso é um argumento que não se justifica. Uhum. Eu não sei se está na pauta, se a gente vai discutir. A gente tá batendo papo, a gente pode falar sobre Então tudo. tá. Só, viu? Então, Só não pode falar de coisa que não seja de direito. porque é uma dúvida também muito frequente Olha, nesse. tá entrando a minha sobrinha, que é advogada também, sua colega, Patrícia. Olá, Oi, minha Patrícia, colega. linda. Ela é de Então, Poços de Caldas. olha, uma colega mineira. É mineira. Opa. Então, tá. Então, é uma questão que está muito recorrente, essa questão, igual a gente adentrou sem querer, mas a gente já está comentando com relação aos alimentos. Sim, Tem sim. surgido muito essa. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Eu acredito que você tenha bastante questão em relação à pensão alimentar. Eu vou falar assim mais assim, Uma linguagem bem didática mais para que todo mundo acessível, porque entenda. não, eu também não entendo muito do juridiquês, né? Mas, Certo. tipo assim, o que eu ia perguntar também se você está tendo bastante questão em relação à pensão alimentícia, porque muita gente está deixando de trabalhar e nem todo mundo pode praticar o home office e manter os seus rendimentos normais. Nem todo mundo, de repente, tem, se empregado, o patrão vai manter o salário e tudo mais. Muita gente foi até demitida, né? Sim. E aí, e se atrasar a pensão? Porque aqui no Brasil, se atrasou a pensão, é preso. Sim. Isso daí com todo louvor. Eu acho que, pô, não pode deixar um filho passar fome, tá? Bárbaro. Mas Exato. e aí, e o que que faz nessas horas? O que que a gente faz nessas horas? Manuzinha, minha amiguinha, é minha amiguinha de 10 anos, linda, te amo. Oi, Manu! Manu, linda. Meu irmão também entrou. Um beijo pro meu irmão, Como é que ele chama? Como é que ele chama? Eduardo.
Eduardo, oi, oi. Ouve bem a sua irmã para você. Ele é casado? Não, ele Solteiro? é muito inteligente. Tô brincando, gente. Ai, ai, Ah, brincadeira. essa foi para Vamos descontrair descontrair, é mesmo. para descontrair. Mas nesse caso, vou fazer duas questões em uma, tá? O que Certo. fazer, porque a gente vai sempre pontuar nesse momento que a gente está, a gente vai pontuar entre o legal, o jurídico e o bom Isso, senso. Vamos sempre certo. estabelecer assim. É, ele não está recebendo dinheiro. E acontece o seguinte: se não pagar pensão, é preso. Pode acontecer de ser preso porque ele não pagou pensão? Como é que resolve esse problema de pensão alimentícia? Então, vamos lá. Primeiramente, Falo demais, deixa eu passar ao uma água. contrário, ao contrário do que. Nossa, eu também estou começando a ficar com um pouquinho de sede, mas vamos lá. Quer Ao pegar água? contrário do que. Não, se você quiser pegar água, eu te espero. Quer? Não, não, não. Aceita? Ao contrário do que todo mundo. Eu recebi essa dúvida também, e eu fiquei Eu assim, nossa, acredito que mas sim. não acredito que me perguntaram isso, mas perguntaram. Então, vamos falar que pode ser que alguém que esteja aqui acompanhando também não saiba. O fato do pai estar desempregado, ou o pai tá passando por essa situação da pandemia e não pode trabalhar, não isenta ele do pagamento dos alimentos. Porque o que É, que acontece? A criança não vai deixar de comer. sim, Podemos estar vivendo uma pandemia, a criança precisa se alimentar. sim, E a pensão é alimentícia, certo? certo. Então, assim, só o fato do pai não estar trabalhando, não estar recebendo nenhum tipo de renda, não o isenta do cumprimento da obrigação alimentar, né? Isso juridicamente falando. Porém, sabemos que diante disso tudo que estamos vivendo, né, medidas têm que ser tomadas. A gente principalmente usando o bom senso. Então, o que, que eu tenho orientado as minhas clientes com relação a isso, porque eu atendo 90% das minhas são clientes mulheres, Mulheres. né? Que precisam receber a pensão alimentícia para sustentar os seus filhos. E aí, o que, que É que, eu- acontece? é que eu, ame- digamos assim, não sendo feminista e nem sendo assim injusta, mas normalmente quem tem mais problema é a mulher quando ela fica com a guarda dos filhos, porque não é só comida, né? Existe uma série de gastos Exato. e custos, né? Até porque é bom a gente frisar aqui os alimentos, igual você bem colocou, você pontuou muito bem. Os alimentos não é só comer, né? Sim, Na verdade, ele compreende alimentação, vestuário, lazer, tudo que a criança, educação. educação, tudo que a criança efetivamente precisa, os alimentos têm que contribuir nesse sentido, mas, Uhum, óbvio, principalmente para alimentação. sim. Então, assim, o fato de estarmos vivendo essa pandemia por si só não vai isentar o pai de pagar os alimentos. Uhum. Porém, sabemos que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, né? Estamos vivendo uma coisa assim, não é inédita, porque já Anormal, né? a Anormal, humanidade acho. já passou por outras pandemias, mas é uma situação muito anormal, é atípico o que está acontecendo. Sim. Então, assim, pensando nisso, o que, que eu tenho colocar, o que, que eu tenho levado para as minhas clientes? Gente, vamos usar o bom senso, vamos tentar ser humanos mesmo, né? Pensar no outro, ter aquela empatia de se colocar mesmo no lugar do outro e tentar chegar a um acordo. Então, assim, eu tenho orientado muitas clientes nesse sentido. É, vamos conversar. Eu acho que a conversa, o diálogo, sem sombra de dúvida, é sempre o melhor a ser feito. É o bom Então, o senso. pai e o É o bom bom senso. senso. O pai ligar para a mãe e falar: olha, eu te pagava tanto, mas diante de toda a situação, eu não vou conseguir pagar tanto, mas eu consigo pagar X. Você entendeu? Ah, doutor, eu já ouvi isso nesses últimos dias, eu sou obrigada a aceitar? Não, você não é obrigada a aceitar porque a obrigação persiste, tendo em Uhum. vista que os alimentos foram fixados por sentença, e aí existe essa obrigatoriedade de se cumprir aquilo que foi determinado pela justiça. Eu sou Uhum. obrigada a aceitar? Não. Porém, é o que eu costumo falar: se você não aceitar, vai ficar sem receber.
Porque Porque se ele não tem, e se ela pode, se e não se de tem, repente, se de né? repente ela pode suprir nesse momento, às vezes. A Não Thaís é está que não tá pode, perguntando não é. sobre moradia, só que ela não fez a questão. Thaís, o que você quer dizer com a questão de moradia, querida? A Thaís está perguntando sobre moradia. Certo. Então, assim, o que eu estou orientando as minhas clientes nesse sentido, tentem conversar, tentem chegar num consenso, tentem, inclusive, se for possível, colocar esse acordo que pode ser feito nesse momento extrajudicialmente por escrito, Melhor, entendeu? né? É melhor, né? Né? Eu quero colocar por escrito que enquanto persistir essa questão da pandemia, eu vou pagar 30% a menos do que eu pagava, e depois verificar a possibilidade de pagar esse valor que ficou em aberto. Então, assim, tudo pode ser conversado, podem ser realizados acordos extrajudiciais nesse momento, nesse sentido, que inclusive depois que tudo se normalizar, esses acordos podem até ser homologados, né, na, No na, cartório. na, na justiça, né? Mas tipo assim, por exemplo, se existe esse consenso, existe o bom senso e o consenso, né? De se fazer uma negociação, vai, entre aspas, né? Sim, Isso daí se coloca por escrito, e isso daí, por exemplo, escrito numa folha de papel e assinado por ambos, tem valor legal? não, é aquilo que eu estou Não, é falando. valor, digamos assim, valor legal ou moral, ou de repente a Não, partir daí, não tem sim, valor aí o que nenhum. que acontece? Tem valor porque vai servir como prova, né, de que houve um consenso, de que houve um acordo com relação a esse aspecto. Por quê? Amanhã ou depois tudo se normaliza e essa mãe, que nesse momento optou em reduzir o valor dos alimentos, quer receber esses alimentos, ela vai obrigatoriamente ter que entrar com uma ação de cumprimento de sentença para receber esse valor que está em aberto. Tá. E o réu, ele tem, por lei, né, um prazo para se justificar. Justificar por que, que ele não pagou. E aí, esse acordo celebrado nesse momento vai servir de justificativa. Porque Entendi. aí ele vai ter como se justificar. Ele vai chegar para o juiz e vai falar: não, excelência, eu não paguei porque estávamos vivendo numa pandemia, paguei a menos do que eu deveria pagar, e inclusive a mãe tem conhecimento conforme prova o e-mail datado da data tal. Ok. Entendeu? Então, E, pode e, nesse, perguntar. nesse, e nesse período, por exemplo, digamos que a pessoa que não tenha acordo, não tem acordo nenhum. Certo. Então, ele fala assim, olha, não estou recebendo, não vou te pagar, e pronto, tá, isso, aquilo. E aí? Ela pode entrar nessa justiça que tá tá prestando atendimento em caráter especial e fazer uma queixa, e isso daí ele pode ser preso, a pessoa pode ser presa mesmo nesse período de pandemia? Então, aí o que que acontece? Aí entramos em entramos em um outro, como que eu posso explicar para vocês? Cabeça de juiz, Não, é não? assim, juridicamente falando, existe aí o processo, né, de conhecimento, que é o processo onde determina-se o valor a ser pago a título de alimentos, né? Uhum. Determinou o valor, a juíza vai dar, o juízo, né, vai proferir a sentença, e essa sentença serve de título executivo, que é o que a gente fala. E aí, né, em outras palavras, para ser bem didática, foi lá, o juiz determinou que o fulano tem que pagar um salário mínimo por mês. Então, Ah, fixou lá. Ele tem que pagar um salário mínimo por mês. Só que aí o fulano não está pagando, né? Por conta da situação financeira, por conta da pandemia, enfim, ele não conseguiu pagar nada, e nem que absolutamente acordo. não E quis nem fez acordo. acordo, não fez acordo e não pagou absolutamente nada. E aí, como é que procede? Entra-se com um processo de cumprimento de sentença, né? Onde o juiz vai determinar, como eu havia dito agora há pouco, que ele apresente justificativa de por que não pagou, ok? E aí, uma vez que ele não apresente justificativa nenhuma, né, que foi a questão que eu pontuei, não fez acordo, não pagou, e aí, o que acontece? Aí o juiz vai determinar a prisão civil, né? Uhum.
vai fazer com que opere o Instituto da Prisão Civil. Porém, o que que acontece? Justamente por conta dessa pandemia, o Conselho Nacional de Justiça deu lá uma orientação de que não deve ter prisões nesse período, justamente para inibir a proliferação da Covid-19. Então, a orientação do CNJ é no sentido de que não faça prisão, né? E aí o que que acontece? Já existe alguns julgados nesse sentido É. de habeas corpus em que foi determinada a prisão domiciliar, né? A E há prisão 2 dias domiciliar, a prisão domiciliar já tá, né? já estamos. Então, aí o que que acontece? Numa Para decisão mim, mais, viu? Para mim só falta a tornozeleira. né? Então, assim, não resolve-se muita coisa nesse. E aí, É. justamente por conta dessa questão, uma prisão domiciliar, mas tá todo mundo em casa, né? Como que faz, né? Aí, há 2 dias atrás, teve o julgamento de um HC aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o desembargador, né, o relator, entendeu que nesse momento a prisão vai ser suspensa. Uhum. Então, assim, né? Até me chegou um questionamento esses dias. Estão falando que se não pagar mais prisão, se não pagar mais pensão, não vai preso. Não, peraí, também não é assim, Não né? pode ser, não pode ser festa da uva. Senão aí tá ninguém mais paga pensão, Pô, né? e tem gente que não pensa, e tem pessoas, porque quando a gente está falando assim de pagamento de pensão, de prisão, e tal, aquilo, nós não estamos especificando homens, não, né? Isso daí é para Sim, qualquer um dos cônjuges, né? sim, Mas, e tem pessoas que, de repente, se não tiver nada que impeça de pagar, vai dar graças a Deus e não paga, né? Porque é, tem de tudo, né? sim. Agora falou que ninguém vai mais preso até outubro, é tudo prisão, virou feira. Não, não virou feira da fruta, tem que pagar sim, entendeu? É que nesse momento, por tratar-se de prisão civil, né, não existe essa recomendação do CNJ de que se cumpra, porque não é uma prisão criminal, são naturezas criminal, Sim, não sim, são naturezas naturezas distintas. jurídicas distintas. Então, assim, o que que acontece? Essa questão ficou o Tribunal de Justiça entendeu que o melhor a se fazer é suspende. Então, em outras palavras, o que que acontece? Está lá, o processo já estava tramitando ou começou a tramitar, o devedor dos alimentos teve lá o prazo para justificar porque não fez o pagamento, não se justificou e o juiz decretou a sua prisão civil. Ele tem Uhum. que ficar lá 30 dias, 60 ou 90 dias preso. Vai ser preso? Nesse momento, não. Porém, a partir do momento que acabar a quarentena e que o Tribunal de Justiça se manifestar no sentido de retomar todas as atividades, aí ele vai ser Pode preso a ser. qualquer momento. Pode ser preso a qualquer momento, Entendi. certo? Mesmo que ele tenha pago que depois ele que termina a quarentena, ele resolveu pagar. Não, aí não. Aí se ele Aí não, né? resolver pagar, aí pagou, Tá extingue-se acertado, tá certa, quite. e aí acaba não sendo preso. A Tá. Muriel, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Não, a Thaís, ela tinha falado que ela quis dizer que quando fala em alimentos, compreende moradia também. Lusa. Compreende, aqui, ó. Tem uma dúvida aqui. Estou fazendo home office, assim como o pai, mas ele mora com idosos do grupo de risco e não pode levar a filha com ele. Porém, vem visitar de final de semana. Acaba que só fico com ela e me dividindo no home office e cuidado da criança é muito difícil. É, tá, eu não entendi aqui. Bem, ela trabalha em home office e como o pai mora com idosos de grupos de risco, ele não pode levar a filha até lá. Então, o que ele faz? Ele vai visitar a filha. Ele vai visitar a Certo. filha e ela diz que acaba que eu fico com ela, só eu fico com ela e me dividindo no home office e no cuidado da criança. É muito difícil. Eu acredito que eu não entendi direito o problema, mas me parece
que talvez essa criança ela estudava numa escolinha ou uma coisa assim, e ele só vai no final de semana, então de repente é o seguinte, para ela durante a semana fica meio difícil dividir as tarefas de trabalho e mais os cuidados das crianças, e para ele acaba que de repente ele só no final de semana ele vai até a casa dela, por conta de ele morar, aí é o caso contrário, né? Ele que mora com pessoas mais idosas, e aí? E aí, o que se faz nessa E situação? aí, primeiro, eu quero mandar um beijo para essa mãe. Tadinha, ela está sofrendo o que eu estou sofrendo. Porque realmente é muito difícil fazer home office com o filho em casa. É muito difícil. É complicado. Mas, infelizmente, assim, juridicamente, não tem muito o que fazer. Igual eu falei, tem que pensar Foi você, Thaís, que perguntou? Thaís, Não tem muito o que fazer nesse momento, né? bom Tem senso. que ter bom senso. O Olha o ideal, cachorrinho, cadê seu cachorrinho? Aí você também tá fazendo guarda compartilhada do cachorrinho? não. Não, ele é só seu. Olha, Vamos lá. menina, meus gatos sempre aparecem nas minhas lives. Dessa vez eles estão dormindo. Não sei o que está acontecendo. Faz já a segunda live que eles estão dormindo e não aparecem. Então, assim, É, é bom, é questão assim, o ideal, se a gente for colocar uma situação ideal, seria nem o pai ir lá visitar, né? Se a gente for seguir a regra mesmo, essa questão do isolamento, né? Só que a gente sabe que é muito difícil, né? Essa questão do isolamento, a própria questão de ter a disciplina de fazer o home office com uma criança em casa, eu sei porque eu tenho dois. Então, assim, é muito difícil mesmo. uhum. Mas tentar sempre pensar mais no o que é melhor. Será que é melhor eu aguentar um pouquinho mais firme e pensar no bem-estar da minha filha para que ela fique menos suscetível a contrair? Né? É esse o questionamento que tem que fazer. Né? Infelizmente, ou até, sei lá, como uma sugestão da minha parte, é, deixar que ela vá, talvez, né? Mas aí tem lá pessoas do grupo de risco, então fica assim uma questão muito, muito arriscada, né? Então, É eu não sei, complicado. Eu complicado. acho que nesse caso a gente vai pelo bom senso, né? E Sim, pelo, sem dúvida. e pelo diálogo, né? Que é sempre fundamental, né? Deixa eu ver aqui que tem Uhum. mais escritinho. Deixa eu pegar meu amiguinho aqui, para um pouquinho só. Muito difícil mesmo, porque a mãe sempre fica com mais pesado. E o pai só vem no Exato. final de semana. Isso daí faz parte do pacote, né? Quando a gente É, já faz parte do pacote. Renato, então, a pensão alimentícia também pode ser considerada para os gastos do consumo da casa. É lógico, a criança não usa computador e ela tem a parte dela. Oh, Renata, a criança tem a parte dela também. sem dúvida. Sem dúvida, sim, Renato. Tem que ser levado em conta também, embora o nome seja pensão alimentícia, como eu havia dito, né? Compreende muito mais do que a alimentação, né? É Uhum, alimentação, moradia, lazer, educação, uma série de... A gente sabe que, na prática, né, a pensão aí de grande parte da população é para alimentação e ainda a mãe tem que complementar, né? uhum, Mas o ideal seria, sim, que a pensão conseguisse abranger tudo isso. uhum. E me diga uma coisa, em questão de família, o que mais que te perguntam? Para gente entrar numa outra pauta aqui também, nossa, gente, já correu 40 minutos aí, menina. Eu tô de olho porque quando chega às 6 horas já encerra a live, né? Então, mas o que me fizeram uma questão também. Certo? Em Vamos lá. relação a pagamento de mensalidades escolares do período de quarentena. Eu tenho duas questões assim parecidas, só que de empresas diferentes, tá? Uma questão me foi colocada digamos assim, pelo cliente, pelo consumidor, e outra foi me colocada pelo empresário, né? Então eu vou primeiro perguntar da escola, né? A pessoa tinha filho em colégio particular, a escola normalmente é firmado um contrato de um ano e tudo mais, e nesse período de quarentena não tem gasto nem de material escolar, né? Porque a criança está numa fase de escolinha, né?
e não tem água, luz, paga professor, paga tudo mais, né? E também tem as aulas online e tal. E aí ela está falando que de repente se poderia não pagar essa mensalidade. O que se faz Não, nessa hora? tem que, né? Então, nesse momento, existe até um projeto de lei, uma cliente minha me perguntou e até me mandou. Existe um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e, a exemplo aqui de São Paulo, em outros estados também, existem projetos de lei nesse sentido de reduzir em 30% o valor das mensalidades nesse período. Porém, esse projeto de lei ainda não foi votado, não existe legislação específica nesse sentido. E o que que acontece? Na falta de uma lei para regular, né, uma situação como essa que a gente está vivendo, o que que acontece? Os contratos têm que, via de regra, têm que ser cumpridos, né? Ou Então, como então, ou você então colocou, negociados. isso, via de regra, se você firmou o contrato de um ano, você fica ali obrigado a pagar essa mensalidade de um ano e a escola fica obrigada a fornecer o conteúdo nesse período aí de um ano. E até Uhum. por isso mesmo, muitas escolas estão se valendo de enviar conteúdos pela internet e até disponibilizar plataformas de ensino à distância, né? O que eu Houve um até, investimento, né? Houve sim, investimento para mas isso, né? aí eu não falo como advogada, eu falo como mãe. É uma questão muito difícil. Alguns PROCONs têm se manifestado. Por que que é uma questão difícil? Porque, igual eu acabei de falar, eu sou mãe. Estou em home office, então assim, você já está em casa, você já tem que fazer home office, aí toda hora o bebezinho ali, o amorzinho quer comer. É uma coisa impressionante. Mães, não estou contando verdades aqui? Pois é. E além de tudo, a E, gente viu, também e você tem dois, né? Então, e a fome não é dois. do meu horário. Não, são fomes distintas, São assim. Então, fomes. mamãe, eu tô com fome, mamãe, é uma loucura. E aí, o que acontece? Fora tudo isso, a mãe também, essa mãe aí que acabou de falar, né, que sobrecarregada, porque o pai não pode nem visitar, a mãe tá ali, tem que trabalhar no home office, tem que cuidar do filho, é uma loucura. E ainda por cima tem que dar aula. Então, assim, a gente virar professora também, então, assim, tá muito difícil aí para as mães, aí eu me compadeço com todas as mães que estão aqui nos acompanhando. Mas, fora isso, vamos voltar à questão. Os contratos, eles têm que ser cumpridos. Então, nesse momento, o que que eu estou orientando? A Muriel está falando assim, eu nem sabia que ela comia tanto, pelo amor. Né? É uma loucura. Então, assim, mas, juridicamente falando, os contratos têm que ser cumpridos. Então, o que que eu tenho orientado? Negociação, credor, devedor, né? Nós, como pais, liga na escola. Eu consegui fazer uma negociação muito bacana na escola dos meus filhos. O que que eu fiz? Liguei lá e conversei, porque os meus filhos ficam em período integral, então eu falei: olha, a partir do momento que a criança não está mais, porque o conteúdo didático é só no período da tarde, o período da manhã é atividade, hotelzinho, né? Porque eu tenho um pequenininho, então assim. Vamos tentar reduzir Eles isso. não estão alimentando, não estão dando a alimentação que normalmente dão, né? Você que está dando, então Exato. já Estão se existe alimentando estão um se custo menor. alimentando em casa, né? Como eu falei, a toda hora, mamãe, tô com fome agora, eu tô sentindo na pele. Eu não vejo a hora de acabar a quarentena para voltar à escola. Enfim, Ai, ai. então assim, As dores e as ninguém delícias, né? as dores e as delícias da maternidade, né, mãe? Então, o que que eu fiz? Eu liguei na escola e conversei. Falei, gente, tem como reduzir esse valor, tendo em vista que a criança não está na escola, a criança não está fazendo as 4 refeições, ou seja, eles estão efetivamente economizando de alguma forma. Né? Uhum. Graças a Deus, a escola dos meus filhos foi muito receptiva nesse sentido e acabou me dando um desconto, sim. Então, é o conselho que eu dou para os pais: liguem, tentem negociações, entendeu? A suspensão é também uma saída, na pior das hipóteses. Ah, eu não tenho condições nenhuma de pagar. Ah, então tudo bem. Então eu quero suspender esse pagamento. A negociação nesse momento é o melhor que pode ser feito. Agora, Uhum.
também tem essa questão. Ah, olha, não tem negociação, não tem possibilidade nenhuma de reduzir, eu quero cobrar. Aí, o que que a gente pode fazer? Entra na justiça e entra com uma ação de revisão contratual, porque essa questão da pandemia é uma questão que eu não vou falar aqui nomes difíceis aqui, Hum. mas existe teorias no direito que prevêem justamente essa questão As de um fato, exceções, né? As uma exceções, exceção, né? As como é o que está exceções. acontecendo. Por um Uhum. motivo de força maior, né? Porque é uma coisa que é inesperada, Foge de todos os casos. Agora, eu tenho uma outra questão. certo? Deixa eu até ler a pergunta aqui. É uma clínica de estética, ela firmou um contrato com clientes. Então, tipo assim, existem procedimentos estéticos que, de repente, você firma um contrato, sei lá, um pacote de 10 sessões de alguma coisa. Tá? E a pessoa fecha um contrato, né, que ela vai pagar mensalmente por esses procedimentos. Aí, quando entrou a quarentena, teve que fechar a clínica, né? Já de início teve que fechar a clínica, né? E aí essa pessoa que é a dona dessa clínica, a empresária, ela investiu, ela contratou pessoas, ela comprou aparelhos mais assim portáteis, ela investiu em home office, não é home office, em home care, né? Para os clientes. Muitos aceitaram, mas uma grande parte deles falaram que não aceitava e também que não ia pagar, não quer pagar o contrato firmado, o pacote, que diz que vai voltar daqui 3 meses, que daí faz um novo pacote. E aí, como é que faz? Se o cliente firmou o contrato de prestação de serviço, ele tem que pagar pelo valor que ele determinou lá, que foi determinado o valor do Mesmo ele não serviço. usando? Porque ela, Mesmo porque, ele não. porque ela criou elementos, Exato. ela criou todo um aparato de recurso material, recurso humano, mais também aquela parte de limpeza, tal, de asepsia e tudo mais, para, de repente, a empresa dela sobreviver nesse período, atendendo os clientes e recebendo, claro, que as parcelas dos contratos, né? E aí ela me mandou essa questão que de repente teve uma grande parte que não aceitou e que também não quer pagar, né? Uhum. Então aí nesse caso, independente de se a pessoa ou ela aceita ou ela paga, é isso? Então, se foi firmado um contrato de prestação de serviço, cabe aí essa negociação que a gente estava conversando agora há pouco. Né? O Uhum, ideal seria conversar, talvez dar um desconto, até porque se o serviço. Porém, nada impede, aí entra na questão do direito do consumidor. Nada impede se o consumidor falar que ele quer a uhum. resolução, né? Que ele quer a rescisão do contrato, pode-se operar a rescisão do contrato. Mas eu acredito que nesse caso também a negociação seria o melhor a ser feito, porque aí o que acontece? O cliente ou tem que ser uma coisa ali, ambas as partes vão ter que ceder. Ela no sentido de não cobrar juros, não cobrar correção monetária, Uhum. se a pessoa Multa. deixar de pagar nesse período, entendeu? Uhum. E o cliente também, se puder pagar, porque aí o serviço está suspenso, Mas vai né? ser, vai ser executado Vai quando ser ele quiser de volta. realizado, vai ser Uhum. executado quando voltar ao normal. Então, Uhum. assim, é uma questão de ambos. E ela também, né, como empresária, entender que talvez se a pessoa não está conseguindo arcar com o pagamento, tentar arrumar um mecanismo aí para receber, seja dando um desconto, seja isentando do pagamento de juros e de multa, algo Aí a nesse gente sentido. entra, a gente entra no bom senso. Isso. Ah, Infelizmente, porque aqui, a Amanda está perguntando uma coisa, aí a gente já vai voltar um pouquinho, mas eu acho bacana a gente responder. O salário do pai do meu filho oscila por ser comissionado. E eu posso pedir para a RH da empresa dele me informar os valores para receber a pensão? Então, poder pode, porém não Hum. existe obrigatoriedade legal da empresa fornecer, certo? Porque trata-se É. de uma.
É isso? Não, é o seguinte, o ex-marido dela, ele é comissionado, ele, eu acho que deve ser assim, depois ela me corrige se for errado, pelo menos de questões que eu já vi nesse sentido. O cara recebe um fixo e recebe comissão. Comissão, ele recebe uma puta de uma grana, mas daí, de repente, a pensão é dada com base no fixo dele, né? E aí ela Certo. está perguntando se ela pode pedir uma revisão para saber qual a comissão que ele recebe, uma revisão de pensão, perguntando qual a comissão que ele recebe por RH da empresa, para, de repente, ela ter uma pensão decente, razoável, né? Porque normalmente pensão é 30% do que a pessoa recebe, não é isso? Sim. Aí, É assim. oi? Normalmente é assim, né? Se o cara ganha um fixo de um salário mínimo, uma comissão de 5 pau e paga pelo fixo de salário mínimo, é muita sacanagem, né? Então, aí assim, aí são duas questões que a gente tem que pontuar. Primeiro, se quando houve a fixação dos alimentos, ficou determinado que ele era obrigado a pagar a comissão. Se sim, se lá na sentença que fixou os alimentos, ficou determinado que ele tem que pagar o percentual lá de 30% e esse percentual vai incidir a PLR, comissão, esses benefícios, qualquer outro tipo de benefício, aí sim. Porém, o que acontece? Só ligar na empresa e pedir essa informação, eu acredito que a empresa não tem a obrigatoriedade de fornecer, né, Não, ela está dados a respeito. perguntando se ela pode, se pode ser buscado judicialmente. Ah, Se sim, sem ela pode ir no dúvida. advogado e falar assim, ó, é o Pode, seguinte, eu sei que pode. ele recebe mais e tal, isso, aquilo, Isso. vamos ver. E daí pode ter Entra com uma uma ação. revisão de pensão. Isso, aí entra com uma ação revisional de alimentos, onde, Mandar, vai lá, arranca a grana dele, Amanda. onde o advogado vai colocar justamente, vai pontuar justamente essa questão, Uhum, que o valor que está sendo pago não reflete, né, os rendimentos que ele ofere realmente. E uhum. aí, via judicial, oficia-se a empresa para que forneça, né, qual é a real remuneração que ele recebe. E E aí aí, a empresa é obrigada sim, a sim. fornecer, né? Bem, a gente está a 5 minutos. Nossa, Amanda, que papo gostoso, menina! Ficamos, o tempo voou. A gente está a 5 minutos. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, porque daqui a pouquinho a gente vai para a parte final para a gente se despedir, né? Alguém tem mais alguma questão? Tem mais alguma questão, Elaine, que de repente dá tempo da gente fazer mais uma elucidação? Alguém que de repente te pergunte alguma coisa assim no seu. Ah, peraí, que tem mais uma aqui. Ó. Um amiguinho aqui. O convênio do Dona filho. Amanda, É? aproveita, Amanda, É aproveita isso aí, que hoje Amanda, tira suas dúvidas, Amanda. tira O as convênio dúvidas. do filho deve sair da pensão ou pode ser dividido por fora entre os pais? Então, aí entra uma questão que que você precisa me esclarecer para que eu possa te responder melhor, Amanda. Esse convênio é empresarial, né? Porque O assim, se convênio, for é seria o plano empresarial, teria o plano de saúde, né, no caso. é empresarial ou não, Amanda? É, Vamos se, deixar bem claro. esse convênio é fornecido pela empresa ou vocês estão comprando à parte? Porque se Isso. for comprado à parte é uma coisa, se for da empresa é outra. Porque normalmente quando é da empresa, o pai, ó, eu estou focando. A pessoa que é beneficiada com isso, ele paga uma parte barata, uma parte mais em conta, né? Isso. O que acontece? Talvez a dúvida dela seja nesse sentido, é uma dúvida bem recorrente também. Muitas Uhum, empresas hoje em dia têm aqueles planos de saúde que é coparticipação, né? sim. Então, quanto mais não é empresarial, Amanda, você está é falando não. particular, Não o quê? Não empresarial ou não particular? é. Então, assim, a grande maioria das empresas tem esse plano de coparticipação. Aí o que Uhum, acontece? Quanto mais a criança usar, mais vai descontar do salário dele.
E aí é que vem a questão. Plano de saúde é liberalidade do pai ou da mãe pagar, ok? Como assim, Elaine? O pai, se ele tem lá o plano médico fornecido pela empresa, mas ele não quer colocar como beneficiário, não existe legislação no sentido de que obrigue ele a colocar a criança como beneficiária do plano de saúde. Entendeu? A obrigação legal é aquela fixada em sentença de pagar 30% lá do valor dos alimentos. Então, essa questão do plano de saúde é muito complicada de ser discutido, porque é uma mera liberalidade que os pais têm que decidir em conjunto. Entendeu? Nesse caso aí, se não é empresarial, se é particular, aí a mãe paga se ela quiser. Aí a pensão vai compreender lá, se ela recebe lá 30% do valor que o pai recebe e ela quer com esses 30%, como ela tem essa capacidade de gerir esse dinheiro, né, do menor, ela que vai determinar se ela quer pagar um plano de saúde ou não. Por que Ou eu falo então, isso? ou então, ou então faz isso como ela tá, como ele já estava falando, os dois em comum acordo, fala assim, ó, o seguinte, vamos fazer um plano de saúde para criança, vamos pagar metade de Isso, cada um, aí é o comum acordo, o diálogo, bom senso, entre né? os, entre os Entre os dois, dois. um acordo que a gente chama Vai extrajudicial. cair a nossa live Vai daqui a acabar a nossa pouco, live, vai tem papo para acabar, conversar a gente tem muito, 2 minutos, quem sabe a gente faz outra, né? Aí depois vocês me né? mandam, faz que nem as pessoas fizeram, me mandaram as questões com antecedência, é mais fácil da gente discorrer. Sim. Eu quero te agradecer muito. Eu quero agradecer a todo mundo que está com a gente, participando dessa live. Foi muito bacana, porque de repente houve uma participação efetiva, isso me deixa muito feliz. Beijo para todo mundo. Eu vi que o Breno está aí, eu vi que a Ana Wolff está aí também. Breno, sou sua fã. Hoje eu vou É, acompanhar a sua live. opa, Breno é paixão nacional, né? Ou É, paixão mogiana, né? paixão E, modiana. e eu gostei muito de conversar com você, adorei que de repente a gente tenha elucidado algumas coisas. Eu queria que você desse suas considerações finais, por favor, antes que a gente caia. Não, é isso, gente. O tempo está acabando. Obrigada a vocês por ter acompanhado a live. Foi bastante agradável bater esse papo aqui com você, Fabiola. Sempre muito bonita, muito linda, muito simpática. Sou fã. E é isso. Se não deu para esclarecer todas as dúvidas, aí nas redes sociais está o meu Instagram. É só me mandar um direct que eu estou à disposição. E é isso. Um beijo no coração de vocês todos. Beijo para todo mundo. E olha, hoje a Muriel tá falando uma coisinha aqui, deixa eu ver. Hoje tem live do Breno às 19 horas no Face, gente. Acompanha porque é muito legal. Breno, ó, vai ter que tocar Jornal A vai. Semana, gente. Sigam o Jornal A Semana no Instagram. Isso, isso. @Jornal A Semana. Bárbara, obrigada mesmo. Olha, você é uma graça de pessoa, adorei conversar com você. Beijo grande e a gente se encontra lá na live do Breno, tá Até a bom? Beijo. próxima, gente. Até Até, a minha querida. próxima. Beijo, tchau, Tchau. tchau.